Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 9h37 da noite. Boa noite. Família, vamos falar aqui sobre o João Vitor, né, e toda essa situação, porque nesse momento, né, que eu estou gravando o vídeo, tem jornalista que crava a negociação, a saída, tem jornalista que está falando que a negociação está em andamento e falta acertar algumas coisas, né? Mas o que eu não sabia, eu estava vendo isso agora, é que todo ano, acho que eu tô com um salgadinho aqui na boca, aniversário da minha irmã hoje, todo ano tem gatilho contratual. O Vasco ficou na Série A em 24, toma, tantos milhões. Fica esse ano, toma, tantos milhões. Poxa, eu não tô aqui para querer defender Pedrinho nesse momento e tudo mais, mas é aquilo que eu falo com vocês aqui em alguns momentos. Pô, isso é sério, cara? Tem seriedade na parada? O que foi feito no Vasco? Não é possível, cara. Não é possível uma empresa que compra um ativo e contrata um jogador dessa forma. Não é possível. Isso não é sério. Sabe? O que passa uma mensagem que a qualquer momento eles já tinham isso em mente. Vai dar merda. Vai dar merda. Então faz o que você quiser aí. Quem tá negociando, faz o que quiser. Bota gatilho aqui, gatilho ali. Se ele marcar um gol, dá 10 milhões pro Benfica. Poxa, família. Sabe? Aí por isso que em alguns momentos aqui, respeitosamente, vira e mexe eu tô falando do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha, que agora eles são os cavaleiros, vou falar cavaleiro do Zodíaco, os cavaleiros do gigante, os cavaleiros do Vasco, é a voz da torcida, ele te representa. Mas passou tanto pano pra isso, né? Pintou o mundo da Disney, é gatilho todo ano agora, pro João Vitor ficar no Vasco, o Vasco ficar na Série A. Isso é sério? Tem seriedade num bagulho desse? Não tem, pô. Não tem. Aí o Jorge Salgado, agora, né, tranquilão, vira e mexe, fala alguma coisa aí, né, de recuperação judicial, que não pode, que isso, né? Aí você... É muito difícil. Então, família, nesse vídeo a gente vai falar aqui um pouco sobre o João Vitor, Carlos Cuesta, né? Me parece que o Galatasaray recusou a proposta do Vasco. Tem uma informação aqui, né, um tempo que, né, não sai nada novo em relação ao Andrés Gomes. Vamos trocar uma ideia também sobre isso e falar muito aqui, claro, sobre o confronto, né, que o Vasco vai ter aí contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E aí eu tava vendo um jornalista que é vascaíno, tá? Da ESPN, e eu fiquei me perguntando, eu falei assim, caraca, pô, se esse cara é vascaíno, a gente não tá precisando de rival não, hein? Não tá precisando de rival não. Sinceramente, porque ele me botou pra baixo. Eu falei, que isso, cara? Nem precisa entrar em campo. Não entra em campo, pô. WO, deixa o Botafogo passar. Vascaíno, ele é vascaíno. E aí o Felipe Basto vem, né, com uma palavra ali de motivação também pra gente debater sobre esse confronto. Além disso, quero trazer aqui o Casimiro falando sobre Felipe Coutinho. Quero saber se você concorda. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada no vídeo que fortalece demais o nosso trabalho. Tiagão, quero comprar uma camisa do Vasco. Manda boa, irmão. Fechou, vou falar, tá pedindo? O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo, família. Você gosta de qual? Da preta? Da branca? Tiagão, Léo Jardim é lindo, quero ficar igual ele, irmão. A laranja dele, pá. Todos os links de todas as camisas do Vasco vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Clicando no nosso link, tem que ser no nosso link, comprando a camisa, vai estar fortalecendo aqui o Tiagão, você não paga nada mais. Tiagão, de repente eu quero alguma coisa no site da Fute Fanatics, um tênis, um suplemento, pá. Poxa, se der pra, né, chamar a gente lá na outra rede social, eu libero lá o link para você também, aí você vai estar ajudando o Thiagão, fechou? Vamos seguir a nossa resenha, falar um pouco aqui, começar com o mercado da bola. Vamos lá, ó, tá aí. Proposta recusada, isso aqui é de um jornal da Colômbia, né? O Galatasaray recusa oferta do Vasco por Carlos Cuesta. O Cruz Maltino propôs um empréstimo pagando 1 milhão de euros com uma opção de compra de 3,5 milhões de euros. Os turcos rejeitaram e afirmaram que só liberam o colombiano por 8 milhões de euros. Família, eu estava vendo lá na Transmarket, porque estava me faltando essa informação. Aí tá lá que o Galatasaray pagou para o Genk, né, que era o time que ele jogava na Bélgica, 8 milhões de euros. Então o Vasco está oferecendo aqui, né, pagar 1 milhão pelo empréstimo. E opção de compra de 3,5 milhões, é complicado, né? É complicado. É realmente, né, difícil. Não sei se o Vasco vai aumentar essa proposta, dependendo também aí da situação,
né, do João Vitor. Cara, o ideal é que, poxa, tanto o Andrés Gomes, né, ou, sei lá, futuramente, caso o Vasco aumente aqui a proposta do Carlos Cuesta, é chegar para ontem, né? Esses caras têm que estar treinando com o Diniz, até por causa do estilo do Diniz, adaptação. O Vasco vai chegar um período aí que, cara, não vai poder errar, sabe? Vai ter que ganhar, vai ser assim, tipo, foi lá em 2023. Eu sei que naquela ocasião também, né, o Vasco acabou contratando alguns jogadores, né, o campeonato andando e a situação difícil, mas tudo deu muito certo, né? Paulinho chegou muito bem, Verratti chegou muito bem, Medel veio para jogar de volante, foi jogar na zaga e azeitou, o Zé Gabriel, que estava aqui em casa comigo, começou a jogar e foi bem, Pumita, que era titular, Ramon Dias pegou, botou o PH, que foi muito bem. Então, assim, é muito difícil, né, essas coisas acontecerem sempre. Então, o ideal é o mais rápido possível, essa galera tá aí, chegando, adaptar e tudo mais, estilo do Diniz, Brasil, adversários e tudo mais. E não é isso que está acontecendo, infelizmente. Pego aqui como exemplo, né, o caso do Flucê, que contratou aí 2 jogadores, né? Não estão jogando já não, mas já chegaram, já vestiram a camisa, já foram apresentados aí, e o Vasco está nessa dificuldade toda aí. Mas, né, como a gente trouxe aqui no vídeo de mais cedo, o Admar explicou, né, que a situação do Vasco para reforçar é muito difícil, tá? É muito difícil. Seguindo, pra gente falar aqui do Andrés Gomes, tá aí, ó. Vasco e Rennes estão no processo de troca e análise de documentos para concluir a negociação pelo atacante Andrés Gomes. A expectativa era de que o acordo fosse finalizado no fim de semana, o que não aconteceu. O jogador será emprestado por 1 ano, com obrigação de compra mediante a cumprimento de metas estabelecidas. Essa informação também vem de fora, né, a família vascaína. Não adianta a gente falar mais nada, né? É aguardar. Não sei se é exatamente isso que está acontecendo, essa dificuldade financeira do Vasco, não sei se é algum tipo de garantia, né? Até porque para o Vasco comprar o jogador ele vai ter que bater algumas metas, não sei, né? O que está atrasando, se o Rennes está avaliando alguma outra proposta pelo jogador. Não posso fazer nada, né? Você também não. É torcer e torcer muito para que esse jogador chegando realmente possa viver o melhor momento da carreira dele, né? Que foi lá no Salt Lake City, nos Estados Unidos, que ele possa repetir aqueles números e nos ajudar aqui com gols e assistências, e principalmente com essa dinâmica hoje, né, que o Vasco não tem no comando de ataque, que é esse cara mais rápido, que dá tapa na frente, que vai no fundo. O time tá pressionando você tá jogando atrás da linha da bola, tomando um sufoco. Exemplo, jogo contra o Internacional sendo marretado, você tem esse cara aqui, né, para num lançamento, uma bola no ponto futuro, ganhar em velocidade, tirar um pouco o time de trás, ou até mesmo, né, o defensor, sabe? Ó, se eu for aqui, tanto aqui, esse moleque vai parar dentro do gol, né? Então eu acho que é importante esse perfil, essa característica. Vamos aguardar também. E aí, para finalizar, nesse sentido, tá aqui uma informação do Rodrigo Silvério, né, que é o jornalista também que está cravando aí a negociação entre João Vitor e CSA, tá aqui. Vasco agiliza processos para a chegada de 2 reforços nesta semana. A gente estava, né, com a ideia de ser o Andrés Gomes e também o Carlos Cuesta, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai aumentar essa proposta aí pelo zagueiro colombiano. Agora vamos, né? Vamos falar aqui sobre o João Vitor, família, e repercutir aqui todas as informações, né, pra gente deixar aqui a nossa opinião e, claro, conto com a sua aí também. Primeiro, do jornalista Rodrigo Silvério, tá aí, ó. Perto de ser vendido. CSKA tem negociações avançadas para contratar João Vitor do Vasco por 4,5 milhões de euros, né? Cerca de 29 milhões de reais. De acordo com a imprensa russa, o CSKA já teria acertado um contrato de 3 anos com o zagueiro. Segundo pessoas do Vasco, a venda pode ser oficializada nos próximos dias. Aí tá aqui, ó. João Vitor custou 6 milhões de euros, 39 milhões ao Cruz Maltino, mas o negócio já chegou a 7 milhões, 45 milhões e meio, por causa de um bônus pela permanência do time na Série A em 2024. Caso o Vasco se mantenha na Série A em 2025, o valor total da compra será de 8 milhões de euros, 52 milhões de reais. Aí. E aqui, ó, o canal Atenção Vascaínos. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o CSKA chegou a oferecer 4 milhões e meio de euros e ainda estuda deixar um percentual de futura venda ao Vasco, que pode chegar a 25%. O ponto central da discussão é justamente esse percentual, além da reposição no elenco. O clima para João Vitor no clube não é dos melhores. O zagueiro chegou a comprar um carro blindado e evita sair de casa com a família por receio de represárias.
o que pode acelerar sua ida para a Rússia. Enquanto isso, o Vasco segue no mercado e mantém Carlos Cuesta como alvo prioritário, já que o colombiano prefere permanecer na América do Sul para seguir na mira da seleção. A definição deve ocorrer ainda esta semana. Então tá aí, família vascaína. Basicamente é isso, né, de informações que a gente tem em relação ao João Vitor. Talvez é uma situação parecida, né, com o que o Vasco está vivendo aí com o Carlos Cuesta. O Vasco acertou com o jogador, né? Salário, tempo de contrato. Aí eu acho que depende das metas, é claro, né? Mas salário por um ano de empréstimo, né? E deve ser o caso do João Vitor, né? O clube russo acertou com ele, falta acertar, né, com o Vasco. E eu entendo, assim, essa situação, né? O Diniz não ia chegar numa coletiva e falar, olha, ele quer sair, não sei o quê, não sei o quê. De repente, já rolou esse papo, mas o Diniz soltou essa, e aí tenta trabalhar ali a cabeça do jogador. Não, vamos permanecer, você é importante, você vai dar a volta por cima, assim como o Pedrinho, assim, né, como o Admar. Mas foi o que eu falei aqui. Ainda tem essas questões aqui, né, família? De mais um dinheiro, mais milhões lá pro Benfica, o Vasco permanecendo na Série A e vai permanecer na Série A. Você não vai conseguir um valor desse. Não adianta. Não adianta que não vai aparecer nenhum clube aqui pagando isso pelo João Vitor, né? Seria realmente um milagre o João Vitor começar a performar de uma maneira que um clube chegue aqui e pague 40, 50 milhões. Por isso não vai acontecer um negócio desse. Então, 29, 30 milhões, cara, eu sou a favor do negócio. Eu acho que a maioria é. Agora, fico preocupado realmente com esse estilo do Diniz e os zagueiros que o Vasco tem. Que jogando com linha alta, o time pressionando lá em cima. Maurício Lemos, beleza, eu não tô falando aqui. Eu achei o Maurício Lemos, ele foi bem. Ele foi bem contra o Internacional, né? E as outras vezes que ele jogou contra o CSA, que eu achei que o Diniz ficou um pouco com raiva dele, né? Pelo zagueiro, pelo atacante ali fazendo a capa no Batman nele, né? O Thiago Marques, mas ele estava pelo lado esquerdo. Na dele, ele não foi tão mal assim contra o Inter, mas ele é lento, ele é cansado, ele não é rápido como o João Vitor. Então o ideal era realmente tentar aí a contratação, conseguir a contratação do Carlos Cuesta, e aí João Vitor rumo à Rússia. É isso, né? Todo mundo pensa dessa forma, família. Seguindo aqui para a reta final do nosso vídeo, quero passar aqui para vocês um comentário do Casimiro Cazé falando sobre o Felipe Coutinho. Tiagão, mas por que vai falar do Felipe Coutinho agora, irmão? É que para passar do Botafogo, o Vasco vai precisar muito ter o seu melhor jogador naqueles dias, família vascaína, no alto nível. Se liga nesse papo aqui do Casimiro. Tu não gosta do Coutinho? Cara, não é que eu não gosto do Coutinho, eu só acho que o Coutinho ele recebe um dinheiro muito grande e até agora não mostrou nada. Eu amaria ver o Coutinho jogar, destruir um jogo, assim, jogar... Pô, só que não aconteceu ainda, pô. Eu espero que aconteça, eu boto fé, eu não odeio o Coutinho. Eu só gostaria que ele fizesse jus ao dinheiro. Porque o centroavante ruim de bola, pé torto, salvou já 2 anos seguidos o Vasco. Suave, tô de acordo. O goleiro, que eu nem sou tão fã assim, porque eu sou crítico goleiro, o Léo Jardim todo dia salva o Vasco. Tem que fazer valer o valor. Não é só fazer o time andar. É pouco, pra mim é pouco. Olha só, eu não vou te perguntar se você concorda. Eu vou perguntar se tem alguém que discorda dessa opinião do Casimiro. Eu acho que vai ter, né, uma galera do Clube dos Passadores de Pano do Felipe Coutinho. Eu tô com um pé lá e um pé cá, mas é difícil achar alguém que discorde aí do Casimiro. O meu ponto tá? O meu ponto é... E nesse jogo, tá? Porque eu acho que o comportamento do Felipe Coutinho em outros jogos, que o Diniz sempre tira ele, né, por uma questão física, e eu nunca vi o Felipe Coutinho reclamando, né? Foi a primeira vez que o Felipe Coutinho reclamou de uma substituição. A primeira vez. Então, assim, eu entendo que não está entregando, realmente, principalmente, né, em relação ao salário. Deveria assumir um pouco mais dessa responsabilidade, assumir esse protagonismo, porque ele é o melhor jogador tecnicamente falando, então concordo plenamente. Agora, quando o cara tá bem na partida, eu sei que faltava ali poucos minutos, mas, irmão, você tem que tentar potencializar ele. O Vasco, de um modo geral, trabalha para Pablo Verratti. É uma realidade. O nosso 2024 inteiro foi trabalhando para Pablo Verratti. Por quê? O Vasco só tinha Pablo Verratti. Então era bola aqui, ó, o tempo todo. Tanto que você ligava um programa na televisão, o Vasco só tem isso, o Vasco só tem isso, o Vasco só tem isso, o Vasco só cruza. Hoje não, a gente tem que parar com isso. Hoje, sinceramente, eu não aceito, cara. Ah, o Vasco só cruza. Cruza porque o Verratti só sabe isso. O Verratti não consegue associar, não dá para trabalhar por dentro. Toca, parede, pivô, tabela. Não tem isso com o Verratti. Então é só cruzamento. Então tem momentos, tem alguns jogos que você não está conseguindo potencializar o Verratti pelo momento do adversário, o time não está mais chegando. Opa, é o momento de eu tentar potencializar outros jogadores.
Como assim, Thiago? É você trazer jogadores de mais força física, de mais velocidade e com alguma condição técnica. Porque o Verratti não tem nenhuma condição técnica. Como faz isso? Saca ele, bota um cara de mais mobilidade, que tem a condição de fazer uma tabela para você tentar potencializar esse jogador que estava muito bem no jogo contra o Galo. Muito bem. Só que o Diniz não tem esse olhar. A todo momento, sai Nuno, sai Ryan, sai Coutinho e fica o Verratti. E não pode ser assim. Então, nesse jogo contra o Galo, de repente, ele poderia ter decidido pra gente. Porque tava bem, tava confiante, tava querendo, e o cara vai lá e tira ele. Não pode fazer isso. Você não pode tirar o melhor jogador. Beleza, não vou ser hipócrita aqui. Verratti bem, o Vasco chegando, os cruzamentos acontecendo, o Vasco pressionando entre Coutinho e Verratti, saca Coutinho, pô. Problema nenhum. Você tá pressionando, você tá com posse de bola, né? E o cara é matador, nosso artilheiro, faz os gols. Agora, na maneira que o jogo se encontrava ali, até aquele momento da substituição, um jogo muito equilibrado, o Galo crescendo pelas modificações. Irmão, você não pode tirar um cara daquele que estava controlando o meio campo, estava tentando deixar o Vasco com a bola. Então vamos potencializar ele, vamos potencializar o Ryan. Vamos trazer um jogador ali para tentar tabelar, para associar, para ajudar a marcar pressão. Não somente ficar nesse jogo de bola aérea. Tem que ter esse olhar também. O treinador precisa ter esse olhar. O Diniz parece que ele tá aqui, ó. Ó, ele assiste o jogo assim, ele não quer saber, ele olha daqui pra lá. Então ele não olha pro Verratti. Esquece o Verratti, ele deixa o Verratti. Isso não é normal, família. Então a gente já trouxe esse papo aqui algumas vezes, mas não tem substituto. Eu não sou um torcedor que pede pro Verratti ficar barrado. Não é isso. Tem jogos, por exemplo, vou citar, Botafogo e Vasco no Nilton Santos. Verratti, se eu fosse treinador, Thiago Diniz, banco. Vamos competir fisicamente. Não vamos fazer a burrada que o Paiva fez no ano passado de, eu vou botar o Jean Davi pra ter posse de bola. Vamos lá, com 10 minutos de jogo, o jogo já estava resolvido, sabe? Então, vamos encarar o Botafogo lá, que aproveita o campo, que tem velocidade, todo mundo a correria, né? Todo mundo puro suco. Verratti, descansa aqui pra mim. Thiago, você tá dizendo que se barrar o Verratti, o Vasco vai passar de fase? Não, é só uma estratégia. Pode dar muito errado, mas é uma estratégia. Essa bola, jogando no Nilton Santos, pode não chegar tanto assim ao Verratti. Então vamos competir fisicamente, vamos dividir os espaços, vamos batalhar por cada bola. E eu entendo que um jogador de mais mobilidade ali, desde que seja, é melhor para esse tipo de jogo. Você entende? E tem momentos, mesmo jogando em casa ou fora, que com 15, 20 minutos do segundo tempo não é nenhum absurdo tirar o cara. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, Felipe Coutinho, ele não merecia sair. Não merecia. Quem tinha que sair era o Verratti. Mas o Diniz tira o cara, ele fica puto, com razão. E aí é complicado. Então, assim, concordo com o Casimiro, mas tem que ter esse olhar. Quando o cara estiver bem, deixa em campo. Deixa em campo, não tira ele. Assim como foi contra o Galo. Mas ele não pediu pra sair, ele tava gostando do jogo, ele tava bem fisicamente, pô. Tu não vai pedir pro Felipe Coutinho ficar correndo o tempo todo. Sabe, ele vai correr, ele vai fazer o jogo andar com a bola no pé. A bola vai bater no pé dele, ele vai fazer, né? Ainda mais tem um jogador de mais velocidade lá na frente. Pra ele fazer uma enfiada, fazer um lançamento. Pô, é isso, é a maneira que eu vejo, família vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, falar um pouco desse confronto aí, né, contra o Botafogo, trazendo aqui o Pedro Ivo, da ESPN, que é vascaíno, e também o Felipe Bastos. Olha só. Quem pergunta se o Vasco é muito favorito contra o Botafogo? O Botafogo é muito favorito contra o Vasco. Inclusive, o Botafogo, distante hoje da liderança do Campeonato Brasileiro, me parece que vai imprimir uma força ainda maior. No mata-mata, a Copa do Brasil é o título que talvez tenha ficado faltando nesse novo momento. Teve Brasileiro, teve Libertadores. O Botafogo é muito favorito contra o Vasco, como a absoluta maioria dos clubes da Série A que viessem enfrentar o Vasco nesse momento. A boa notícia é que caindo para o Botafogo é mais tempo de foco. Foco aos 45 pontos. Sabe, pegando... Foco nos 45 pontos do clube de São Januário. Copa do Brasil bacana, legal. Foi até onde deu pra... Mas uma coisa pode puxar a outra. Posso terminar? É que foi que seria curto. Aí que tá, espera um pouquinho. Você foi eu fui pra tarde. Deixa eu ver. Comentário, favoritário. Mas aí botar na pergunta na tarde, eu estou respondendo, tá? Ficou comprido. Comentário, favoritaço. Ficou meio comprido, eu achei. 3x0 contra o CSA, o Botafogo não é o CSA, meu amigo. Tudo iguala, né? Mas falando em questão de Vasco e Botafogo, o Botafogo é o favorito. Porque tem melhor elenco, tem mais de onde tirar. O Botafogo hoje ele tem recursos que o Vasco não tem. Mas é um jogo que... O que aconteceu com Corinthians e Palmeiras pode ser parâmetro para o Vasco e Botafogo. Você entendeu o que eu falei? Um vascaíno desse, pra que rival? Precisa de rival. É isso, é ter esse olhar, né, que o Felipe Bastos falou. Claro que assim, uma classificação muito condicionada também à expulsão, né, do cara lá do argentino, cabeça de área do Palmeiras, que com 15 minutos foi expulso. É isso, né, tudo pode acontecer num jogo de mata-mata, a família vascaína. Poxa, mas eu tava até debatendo agora
Na verdade, eu mandei um áudio para ela, lá do grupo de membros, a Márcia, mandar um abraço aqui para ela, e vou escutar o áudio dela agora, que ela já me respondeu, mas eu estava aqui para gravar, né, o vídeo. E ela falando, pô, galera, aqui tá num pensamento negativo, show! E eu falei para ela, Márcia, você sabe que eu sou um cara que tento ser muito positivo, né, falo aqui o tempo todo que eu não acho esse time do Vasco tão ruim assim, principalmente o time titular, na minha opinião, não deveria estar nessa situação ali na zona do rebaixamento. Acho que o Vasco tem mais qualidade que vários outros adversários aí, né? Bons jogadores, Nuno, Ryan, vivendo um bom momento, Felipe Coutinho, que sim, tem que performar melhor, mas não acho, né? Acho o time do Vasco um time razoável para ficar no meio de tabela. E tem muita gente que discorda de mim e fala, não sabe nada, principalmente quando perde. Quando perde, tem que ver os comentários, vai gente me xingar na outra rede social. Então, eu tento ser um cara, né, positivo. Mas existe uma realidade. Existe uma realidade. Quer ver uma realidade que é complicada? Eu tava vendo aqui os últimos 2 jogos do Botafogo. Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês. O time que entrou em campo num segundo jogo de oitavas da Copa do Brasil. Olha só, Savarino no comando de ataque, o Correa, Santi Rodrigues, né? Nathan Fernandes, Marlon Freitas e Nilton. Só vou falar, né, do meio pra frente. E esse é o time que enfrentou o Fortaleza no Campeonato Brasileiro agora, que ganhou de 5. Montoro, Arthur, o Arthur atacante, só o Savarino, né, jogou nesse jogo. Danilo, que é um volante que é de mais de 150 milhões, e o Nilton. Você vê que vários jogadores aqui, né, reservas, foram poupados no jogo da Copa do Brasil, e mesmo assim o Botafogo classificou. O que eu quero dizer? O Vasco tem condições de fazer isso hoje? Por mais que o Botafogo esteja em 3 competições, consegue rodar o elenco. O Vasco consegue fazer isso? Então existe uma realidade hoje. E a realidade hoje é que o Botafogo é muito favorito para esse confronto. Thiago, você está jogando a toalha? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não acho que é um jogo que eu vou assistir, que eu vou entrar nesse jogo achando que a gente já está eliminado. Não, acredito na classificação. Mas existe um favorito. Esse favorito é o Botafogo. Agora, tudo pode acontecer, né? O estilo do Diniz é um estilo que você tem que ter coragem. É um cara que a gente imagina, é aquilo que eu falei, o Vasco bem tecnicamente na partida vai tentar, né, pressionar o Botafogo, vai criar as oportunidades, mas também passa por uma falta de confiança nossa, a gente não pode negar, no nosso sistema defensivo, na nossa defesa, não somente na linha de 4, tá? O Vasco se defende mal, do campo de ataque, dos atacantes, do setor de meio campo, à linha de 4. O Vasco se defende muito mal. E a gente vai encarar um time que realmente trabalha com uma deficiência nossa, que é essa velocidade, acelerar, né, o tempo todo, jogadores de força física. O time titular, alguns cansaram, vem uma galera do banco com força, e infelizmente o nosso treinador ele não tem confiança no nosso banco para fazer essas mudanças que precisam ser feitas. Ele não, né, tem esse olhar para a base também, de repente, né, para trazer essa juventude, esse sangue novo. E aí, né, são situações que o Vasco possa vir a sofrer aí nesse confronto. Mas existe um favorito, mas eu, Thiago, acredito e muito na classificação. E muito. Né? A gente pode sim classificar. E eu acho que até o confronto, que pode ser, né, 26, 27, 28, o Vasco vai ter 3 jogos. 3 jogos. No mundo ideal, 3 vitórias. Pra gente chegar nesse confronto contra o Botafogo com muita confiança. Quero saber a opinião de vocês. Fui!